Olá, eu sou Sandra Regina, seja bem-vindo, seja bem-vinda a mais um episódio. Se inscreve no @Sandra Regina Mentora. E hoje episódio tem um significado muito especial para mim. Você deve estar se perguntando por quê? Porque eu não estou só recebendo uma profissional incrível, eu estou recebendo uma amiga. Ah, Kátia, seja muito bem-vinda. Sandrinha, muito obrigada. É um prazer estar aqui contigo hoje, desfrutando da sua companhia, dividindo com você, dividindo as minhas experiências, né? Falando daquilo que a gente sabe, porque a gente tem tempo, né? E o fato do tempo é muito importante para a gente validar, validar o nosso conhecimento. Então, estou muito feliz por estar aqui contigo hoje, trazendo São Bento do Una, né? Uma cidade maravilhosa no interior de Pernambuco. E nesse momento eu vou aproveitar também para trazer os meus colegas de trabalho, né? Os meus colegas que fazem parte da minha vida profissional, os meus colegas que têm muita história, muito o que falar, né? E que me ajudam muito nesse meu trabalho com a educação. Fico feliz que eu estou hoje aqui com uma pessoa de São Bento do Una, Pernambuco. Mas quem é você, Kátia, na educação? Eu costumo dizer que eu sou uma eterna pesquisadora, eu sou uma eterna descobridora, porque eu acho que a educação, para mim, é algo que não finda, não tem um fim. Né? O que ontem para mim era verdade, hoje já não é mais. Então, essa coisa da educação é o conhecimento, mas não um conhecimento estagnado, Sei. é um conhecimento em movimento. E aí eu sou essa eterna aprendiz que leva outras pessoas comigo. Né? Quando eu vou para a sala de aula, quando eu converso com meus colegas professores, eu tenho essa ideia de que muitos vão comigo, né? E muito de mim eu deixo nos outros. Então a educação é isso para mim, esse movimento vivo. Que lindo. Mas me fala uma coisa. Conta para o público como é que nós nos conhecemos. Porque é uma história única, né? Você pode rir, tá? Eu deixo. Foi tão forte e deixou memória, né, Sandra? Afetiva positiva, né? Não é verdade? Sim, Porque eu lá de Pernambuco, né, tão distante, a quantos quilômetros de distância de você, e eu recebi um convite para assistir a uma live que era proporcionada pelo consulado britânico sim, e que você estava também, né? Você estava pela Secretaria de Educação de Sertãozinho sim. e eu estava pela Secretaria Municipal de São Bento do Una, Pernambuco. E foi muito interessante porque eu lá naquela story, daquelas falas dos palestrantes que trouxeram a fala, assim, o ensino do inglês na época, né, naquele momento, e eu procurei alguém para trocar ideias. E quando rolou as mensagens, foi Sandra. E aí começamos a conversar. E nós tínhamos angústias parecidas. Verdade. Eu acho que ali foi um encontro, como você fala, Foi. de almas. Foi uma conexão de alma. Porque o que eu estava sentindo, você estava sentindo. Sim. E aí nós nos demos as mãos e até hoje. Verdade. Então a gente pode dizer que o inglês, a língua inglesa nos aproximou. Com certeza. E é sobre isso que nós vamos falar, tá, pessoal? Esse é um bate-papo extremamente descontraído, o encontro de duas amigas que se conectaram através do online, do ensino online e através da língua inglesa.
né? Então, eu queria bater um papo com você hoje a respeito da importância do ensino bilíngue, da importância da língua inglesa. Quero falar com você também sobre a questão da formação continuada. Então, vamos começar falando da língua inglesa, né? Muitos alunos ainda dizem assim: olha, professora, eu não sei nem falar português, por que que eu vou aprender a falar inglês? Eu não tenho nem vontade de sair do país, eu não vejo, eu não tenho perspectiva. O que você diria para um jovem assim? Olha, ressignificar o ensino é uma constante do professor, né? Porque quando a gente pensa o ensino de inglês na época que eu era estudante, né, Sim, do fundamental na época, antigo ginásio, hoje fundamental 1 e 2 anos iniciais e finais, a gente já percebe que é outra situação, é outro contexto. Então, aquela época não cabe mais hoje. sim, Então, quando o aluno chega a te dizer que não sabe português, né, e como saber inglês, como aprender inglês, ele precisa pertencer ao universo, ele se sentir pertencente. Se o aluno não encontra sentido eh, naquilo que ele está aprendendo, com certeza ele não vai ter interesse nenhum. sim. E aí você vai trazer o desafio do professor é encontrar ali uma didática, uma metodologia, uma retórica que faça com que o aluno se sinta pertencente àquele universo, independe de onde ele esteja. Ele Sim. pode estar na zona rural, ele pode estar na zona urbana, ele pode estar em São Paulo, ele pode estar em Pernambuco, mas ele se sentir pertencente, aquilo ali fazer sentido para ele. Eu tenho uma aluna, por exemplo, e hoje ela está na Flórida. E a semana passada ela mandou para mim um vídeo falando do quanto é importante o inglês para ela, quanto está sendo importante. Então, é nessa storytelling que a gente traz o verdadeiro sentido, né? Para o aluno entender que aquilo ali é importante, é um divisor de águas. E que o inglês liberta. Muito. Na verdade, ele expande a mente, abre fronteiras. O inglês é uma língua aí global. Às vezes eu via em sala de aula, ou mesmo em formação, que o professor não entendia a importância dessa dimensão intercultural, Sim. né? Você fala assim, minha aluna está na Flórida. Eu tenho um exemplo em casa mesmo, né? Os meninos começaram a aprender inglês sozinhos praticamente. E hoje o João Vitor e o Marcel estão na Flórida também. O João Vitor fala fluente, né? Faz contratos em inglês. Que hoje, se eu olhar, eu não imaginava isso lá atrás. Eu não Sim. imaginava essa possibilidade, né? E às vezes ele vai conversar com o americano fala assim: nossa, seu inglês é perfeito. Então é possível. E aí, dentro desse contexto que você falou de aprendizagem significativa, você acredita, você enquanto formadora, porque eu sei que você é formadora de professores, você acredita que essa clareza da aprendizagem significativa, independente do aluno estar numa zona rural ou estar num centro de cidade, você acredita que os professores hoje já têm essa clareza dessa questão de ressignificar a língua, de mostrar importância? Tem. Sim, eu acredito. Eu vejo hoje, Sandra, quando a gente vê dados, né? Por exemplo, o inglês, o professor de inglês, ele tinha o inglês como mais um componente curricular, onde ele recebia por ele, né? Então, o fato da entrega não tinha importância nenhuma. Sei. Hoje, quando eu vejo o professor preocupado, quando eu vejo o professor buscando, quando eu vejo o professor consciente do que sabe e do que não sabe, então eu percebo que sim, Então com você está me certeza. dizendo que o inglês saiu da invisibilidade já. O ensino da língua inglesa saiu. Quando se, Ou quando se trata do professor, porque querendo ou não, Sandra, a formação do professor não foi uma formação onde preparou para, não. né? Nós sabemos que não. Né? Tanto é que a gente tem índices que diz que apenas 1%
né? Houve uma pesquisa, Sim, né? recente. Recente, e mais recente apareceu agora dados, eu não me recordo qual foi o órgão que fez a pesquisa, mas 5%. Então, antes eu sabia que o consulado britânico havia feito e era 1% apenas de fluentes, Sei. de professores fluentes. Ou essa pesquisa nova, recente, são 5%, então já houve uma evolução, né? Já houve uma evolução. E quando eu trago a realidade da minha cidade, quando eu trago a realidade dos meus colegas Quantos mil professores, habitantes tem a sua cidade? 63 mil. Ah, tá. É em torno de 63 mil, Tá. segundo o último censo. Então, quando eu trago a realidade dos professores, eu já vejo neles essa consciência do que assumir. Olha, eu assumi entregar, desenvolver no meu aluno uma perspectiva de um futuro, tá? Independente do passado. Mas a Sim, partir de agora, um futuro. Então, tá. quando eu percebo que o professor já tem consciência dos seus propósitos, Então há aí um processo, né? Aí, significativo. exatamente. Mas me fala uma coisa. Você acredita que é possível trabalhar leitura em língua inglesa, mesmo com textos pequenos? É possível? O professor enxerga isso que é possível? Olha, ainda há, né, por causa dos elementos negativos que faz parte desse processo, dessa Sei. entrega, então existem algumas concepções que a gente precisa desconstruir, Desmistificar. desmistificar isso. Então, hoje sim, porque antes o professor entendia que era para trabalhar aqueles textos longos, né, e isso deixava ele meio apreensivo em trabalhar. Mas quando ele percebe que dentro desses textos ele pode ver a questão das palavras-chave, as palavras mais importantes, dependendo do input que ele Sei. venha a trabalhar, com certeza ele já entende que pode sim, que os textos eles são, digamos que o divisor de água. O texto é o divisor de água para se desenvolver uma comunicação e, de fato, um bilinguismo. É um elemento importantíssimo. Tá. E o nosso professor, eu fico muito feliz, porque hoje eu vejo que os meus colegas, eles têm essa consciência, pelo que eles falam, pelo Pelo que eles, feedback que eles pelo te dão. feedback, isso. Tá. Me fala uma coisa. O que você prioriza dentro da sua formação de professores? Você fala assim, olha, existe uma linha, por exemplo, existe um fio condutor de um ano para o outro? Existe algo que você fala assim, não, isso eu preciso priorizar? Como que é feito essa escolha ou esse corte para uma formação? Olha, Sandra, eu sou fruto, né, até então, de uma formação conteudista, né? E eu, quando eu iniciei o trabalho com os professores, eu entendia que o conteúdo ele deveria ser entregue da mesma forma que eu absorvia, né? Eu fui trabalhada quando estudante. Mas à medida que eu fui lendo, à medida que eu fui estudando, à medida que eu fui pesquisando e fui compreendendo como se dá a aprendizagem, porque as informações elas vêm de todos os lugares, mas para transformar em conhecimento, É, é o aí grande o diferencial, né? diferencial é essa informação tornar-se Sim, conhecimento. E aí eu percebi que na formação o professor precisa conhecer essas nuances, precisa tá, conhecer esses elementos para chegar ao conteúdo. tá. Então, um professor, ele precisa primeiro partir do princípio que ele tem que saber com quem está lidando. Ele tem que conhecer o perfil da turma. Humano, né? Ele precisa conhecer. Então, quando ele tem propriedade de com quem eu estou lidando, Sim, quais são as características daquela turma, daquelas pessoas, então o conteúdo ele pode ser colocado e ele flui. sei. Não adianta eu percebo que o grupo do qual eu trabalho, com o qual eu trabalho, eles já têm Clareza? essa clareza. Por quê? Porque quando eles planejam para o sexto ano A, eles planejam diferente para o sexto ano B. Então, eles consideram que são universos diferentes, apesar de serem anos, né, iguais, Idênticos. idênticos. No entanto, ele sabe que não adianta eu planejar, eu ter um plano para uma turma com peculiaridades. Sim, Então, a entrega não, né, não não vai haver será um mesmo. resultado. É.
né? Aí eu vejo, então, na formação, é essa consciência, Tá. é esse laboratório, é você entender que para chegar a desenvolver um segundo idioma, é necessário que você tenha domínio, né, do domínio daquela atmosfera, daquele mundo que cerca uma sala de aula, Sei. né? O professor hoje, ele está desenvolvendo, ele tá. E tem uma coisa muito bonita que eu percebo. Antes, né, na nossa formação, na minha formação, existia uma coisa chamada julgamento. O julgamento, ele pesava muito na formação, Pesa. né? Ainda pesa, mas hoje o grupo, eu vejo que o grupo não sente receio em dizer, eu não sei. Porque agora tem um trabalho colaborativo. É diferente. E o não saber não é errado. Faz parte do Faz processo. parte do processo. Então, essa consciência Sim. que foi desenvolvida ao longo da formação. E isso parte do líder, que é você. Sim, Parte, porque é você que coordena. estudo. Eu acho que tudo está no estudo. Eu estou fazendo, concluí, inclusive, uma especialização que é Escola das Adolescências. Sei. Esse momento foi muito valioso Enriquecedor. demais para a minha formação, que é para Sei. formador de professores. Sei. E aí traz questões que antes eu não Não tinha um olhar aguçado para não, isso. não valorizava. Olha isso. Né? Interessante. O curso que nós fizemos do ACT, Aham. tu lembras? Opa! Sofrência. Nossa, ali foi Foi um divisor de águas, né? foi um divisor de águas. Ali, como é a expressão que tu usas? Foi espremido Ah, eu sei. azeitona. Eu falo tanta coisa. Ali a gente. Você sabe o que me marcou ali? É a questão do desenvolvimento pessoal e profissional, porque a gente não dissocia. Ficou tão. Por mais que a gente saiba, né, que quando você trabalha o profissional, você desenvolve o pessoal, mas eu não sei, foi uma virada de chave para mim, porque hoje tudo que eu penso, eu falo, não dissocia o pessoal do profissional. Há quem diga que a gente precisa separar, né? Eu já ouvi essa teoria, que a gente não. Mas é muito difícil, você não consegue ter duas pessoas. Não, você é única, não separa. Eu acho que é um mito aí. Mas eu queria falar um pouquinho sobre o meu livro, porque você está acompanhando o processo de escrita do meu livro, Educação que Transforma e Carreiras que Inspiram. E eu queria saber de você, o que você pensa desse projeto para a educação? Como que isso vai impactar a educação, no seu ponto de vista? Você vai trazer, né? Não só você, mas todo, né? Grupo. Todo grupo traz uma experiência onde chama o professor para estar junto. É uma conversa com o professor. Então, o professor ele se encontra no livro, né? Porque quando ele lê experiências, ele vai ver que ele não está sozinho, que o cansaço faz parte, porque não só faz parte da vida dele, né? As dificuldades não é só dele. Então, o livro traz isso. O livro materializa a vida do professor. E quando materializa, sabe aquela coisa, eu sei do que estou falando? E carreira? Você falou do professor, né? A gente fala educação que transforma, carreiras que inspiram. E de carreiras, o que você pensa disso? Olha, a carreira é justamente isso, Sandra. É o professor se inspirar no outro, né? Quando você traz um livro com essa abordagem, você traz também subsídio para que um jovem que quer ser professor leia e se encontre ali. Então, eu acho que é um portal. É um portal para a carreira. E para o professor que materializa, é muito importante. Sabe, é você deixar legado. É você dizer assim, olha, eu vivi isso, eu estou te deixando esse legado, eu estou oportunizando te dizer que aquilo ali que vale a pena, porque quando eu trago isso e eu materializo no papel, é porque valeu a pena.
Então, o jovem que lê, vai ser um gás para ele. Que bom ouvir isso. Me fala uma coisa, me deixa uma mensagem para os seus professores. Você, como formadora, Kátia, formadora de professores, formadora de formadores, que mensagem você deixaria para eles? Eu sei que você tem um ideal de educação fortíssimo, você ama a língua inglesa, você acredita no ensino bilíngue. Pô, agora é o momento. Eu diria, e eu digo sempre aos meus colegas, parceiros, professores, que quando a gente constrói um sonho, né, esse sonho de que o aluno veja que o ensino, que o conhecimento, ele não fique estagnado na prova, na escola, mas que ele saia da escola, que o aluno encontre sentido, né? O aprender um idioma, ele encontrar sentido para a vida dele, nossa, a gente vai estar contribuindo para vidas. A gente vai estar contribuindo para o mundo. Então, nós somos muito importantes. Você é importante para mim, você é importante para os nossos alunos, você é importante para o mundo. Você é importante. Então, sintam-se importantes, mesmo quando você achar que está falhando. Porque falhar é o processo. Faz parte desse processo. E é isso que eu digo. E eu sempre estarei presente, né? Eu gosto que meus colegas eles me vejam não como uma coordenadora de um grupo, não como uma pessoa que hierarquicamente está maior que eles, não. Nós somos parceiros. Nós estamos num laboratório descobrindo, né? E descobrir é eterno. Sim, não tem É fim. vivo, é um movimento vivo. E a escola também é um organismo vivo, né? Com certeza. Porque ela pulsa vidas, né? A escola, ela é muito dinâmica. Sim. Ela é feita de pessoas e as pessoas erram, acertam. É por isso, Sandra, que a gente, enquanto escola, a gente entende que a escola ela não vai ficar vulnerável, a escola não vai se acabar, a escola vai continuar, porque ela é muito importante. A gente está aí nesse mundo da tecnologia, nessa bolha, nessa cápsula, né, da tecnologia, onde as pessoas se enclausuram, ficam ali, mas essa cápsula ela não entrega o que a escola entrega, que é essa socialização, é esse olho no olho, é esse ouvir, né, esse tocar, é esse movimento vivo que emociona, esse movimento vivo que te traz sentido para a vida. Eu acho que a escola é isso. É tão importante colocar isso para você que está nos assistindo. A escola é uma ponte para a vida. É na escola que o aluno se apaixona, que ele ama o professor hoje, amanhã ele odeia, depois ele passa a amar novamente. Alguns vão para fazer turismo, outros vão para aprender. O professor se sente desmotivado, se sente motivado, o olho do professor brilha quando o aluno aprende, o professor se frustra quando ele ensina e o aluno não quer aprender, mas a escola é isso, né? E nós que somos educadores, nós estamos na escola para ensinar e para aprender, porque a vida é um constante aprendizado. Kátia, gratidão imensa. Eu que agradeço, Um abraço a todos os professores de São Bento de Una. Foi um prazer enorme ter você comigo aqui hoje. Nossa, eu vi, né, eu estar aqui e eu ter a oportunidade de dividir contigo, né, toda essa minha vida de professora, de uma eterna aprendiz, né? Para uma pessoa que é inspiração para mim, eu estou muito feliz, muito grata, Sandra. Muito obrigada. Até o próximo episódio. Tchau, tchau.